Aylan Kurdi, um menino refugiado sírio de 3 anos, cujo afogamento causou consternação ao redor do mundo, tinha escapado das atrocidades do grupo Estado Islâmico na Síria. Ele e sua família eram de Kobane, a cidade que ganhou notoriedade por ter sido palco de violentas batalhas entre militantes extremistas muçulmanos e forças curdas no início do ano. Várias fotos do corpo de Aylan na praia de Ali Roca, em Bodrum, sendo observado e depois levado por um policial turco, ganharam as manchetes do mundo inteiro e viraram símbolo do drama enfrentado por milhares de refugiados sírios, afegãos e iraquianos que buscam recomeçar suas vidas na Europa. A Rainha Elizabeth II se tornou a monarca com o maior reinado na história britânica. Mais de 1.500 morrem pisoteados durante a peregrinação em Meca. O governo anuncia um pacote de corte de gastos e propõe a volta da CPMF. E o dólar se mantém acima de R$ 4,00, batendo um novo recorde. A NASA anuncia a descoberta de água líquida no planeta Marte. Emblemática, assustadora, triste. O mês de setembro começou com uma daquelas cenas que vão entrar para a história, guardadas na nossa memória. As imagens de um menino sírio morto numa praia da Turquia viraram símbolo da crise migratória, que já matou milhares de pessoas do Oriente Médio e da África, que tentam chegar à Europa para escapar de guerras, de perseguições e da pobreza. Aylan Kurdi sobreviveu às bombas e à guerra, mas não conseguiu vencer o mar e as barreiras geográficas e legais. Aylan e sua família eram de Kobane, a cidade que ganhou notoriedade por ter sido palco de violentas batalhas entre militantes extremistas muçulmanos e forças curdas no início do ano. O menino, refugiado de 3 anos, cujo afogamento causou consternação ao redor do mundo, tinha escapado das atrocidades do grupo auto-intitulado Estado Islâmico na Síria. Os céus de Bangkok se iluminaram em 2015. 2 meteoros em chamas cortaram a capital da Tailândia este ano. O fenômeno foi registrado por câmeras instaladas em carros. Ninguém ficou ferido nos 2 episódios. A Rainha Elizabeth II se tornou a monarca a ocupar o trono britânico por mais tempo. Durante o seu breve discurso, declarou que nunca aspirou superar o recorde da sua tataravó Vitória. Coroada no dia 2 de junho de 1953, a soberana de 89 anos ocupa o trono do Reino Unido e outros 15 reinos, entre eles Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Jamaica. E no ano passado, também foi monarca da África do Sul, Sri Lanka, Paquistão e Nigéria. A peregrinação do Hajj, o encontro anual dos muçulmanos a Meca, foi palco esse ano de 2 tragédias. No primeiro incidente, no início do mês, um guindaste caiu em uma mesquita. Mais de 100 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. O grupo empresarial da família Bin Laden, que administrava a obra no local, foi responsabilizado pelo acidente. Mas foi durante a peregrinação que ocorreu uma tragédia maior. Os peregrinos estavam aglomerados em Mina, a 5 quilômetros de Meca, em um ritual. Na manhã do dia 24 de setembro, um grupo de peregrinos seguia para Jamará e outro estava vindo na mesma rua, na direção oposta. O problema é que esta rua é bem estreita e de mão única. Quando os 2 grupos se encontraram, o tumulto começou. No calor beirando os 45 graus e com o desejo fervoroso de muitos peregrinos de avançar rapidamente, o pior aconteceu. O pânico se alastrou na multidão. Centenas de pessoas começaram a pisotear umas às outras. Nessa debandada fatal, morreram cerca de 1.500 pessoas e mais de 900 ficaram feridas. A maioria morreu asfixiada. Com o número, a tragédia foi a pior da história, superando outro desastre que ocorreu em 1990. A atriz e ex-modelo Beth Lago morreu aos 60 anos no Rio de Janeiro de câncer. Beth lutava contra a doença desde março de 2012, quando foi diagnosticada com câncer na vesícula, após sentir fortes dores abdominais. Ela começou a carreira trabalhando como modelo e fez carreira internacional por mais de 15 anos. O seu primeiro papel na TV foi na minissérie Anos Rebeldes, de Gilberto Braga, em 1992. Na tentativa de conter a crise, após muitas reuniões entre a presidente Dilma Rousseff e vários dos seus ministros, o governo federal anuncia um pacote de corte de gastos, entre eles a volta da temida CPMF, um bloqueio adicional de gastos no orçamento de 2016, no valor de 26 bilhões de reais.
Também foi anunciado a redução de ministérios e cargos de confiança, gerando uma redução de gastos de 200 milhões de reais. O Brasil precisa de aprovar a CPMF para que a gente tenha um ano de 2016 estável, do ponto de vista do reequilíbrio das nossas finanças. Entender como uma simples ida à praia virou um pesadelo em potencial na cidade maravilhosa em setembro é um desafio, até mesmo para especialistas em segurança pública. As diversas raízes do problema dificultam tanto a sua compreensão quanto a aplicação de soluções eficazes. O sábado do dia 19 ficou marcado por relatos de furtos, arrastões, correria e muita confusão em vários bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro. Mais de 30 suspeitos de furtos foram detidos em Botafogo e na Orla de Ipanema, e também no Arpoador. Desde o início deste ano, a ida de jovens de comunidades carentes do Rio às praias da Zona Sul da cidade em finais de semana, de sol, passou a ser interrompida no meio do caminho por operações da PM. Polêmica. Nas blitz, os ônibus que levavam os jovens da periferia eram parados durante o trajeto. Muitas vezes, eles foram impedidos de seguir viagem, ainda que não tivessem cometido crimes algum. Em um só dia, em agosto, 150 adolescentes foram apreendidos. Esse foi o primeiro dia de praias lotadas no Rio de Janeiro, depois do dia 10 de setembro, data em que a Justiça proibiu a Polícia Militar de apreender adolescentes a caminho da praia sem flagrante delito. A determinação atende um pedido da Defensoria Pública, mas já está trazendo preocupação para muitos banhistas. Fica realmente difícil, né? Você morar numa cidade tão bonita e não poder curtir, ficar refém, né, dos marginais, dos bandidos, enfim. Desde que saem de casa, já vem criando problema, até chegar à praia e depois voltar para casa fazerem a mesma coisa. Você vê que a polícia vai e pega só 10, 12, e estão 40 correndo. Esta edição do Boas Novas Brasil Especial Retrospectiva fica por aqui. Voltaremos amanhã com os principais fatos dos meses de outubro, novembro e dezembro. Boa tarde e até lá!